Olá pessoal, tudo bem? Sou o Diego Costa aqui da AgriStore. Estou trazendo aqui para vocês hoje uma entrevista com o pesquisador, um dos pioneiros no setor de controle biológico no país, com a questão de multiplicações on-farms, Carlos Alberto Scapini, engenheiro agrônomo. Ele vai estar tirando algumas dúvidas nossas sobre essa nova forma, esse novo conceito de controle biológico na agricultura brasileira. Scapini, você poderia explicar para nós os princípios fundamentais do controle biológico on-farm? Diego, quando nós aceitamos uma nova tecnologia ou uma tecnologia já existente, precisamos seguir alguns princípios fundamentais. E esses princípios fundamentais para o controle biológico, para sistemas on-farm, ele deve partir de algumas premissas. A primeira premissa que nós temos que entender é que no talhão não existe um único problema. Nós temos um complexo de problemas dentro de uma área ou dentro de uma fazenda. Então, o primeiro princípio é o princípio da diversidade do problema. Então, aqui nós temos uma quantidade enorme de problemas. E para resolvermos esta quantidade enorme de problemas, não podemos lançar mão de uma solução mesmo, porque não existe uma solução milagrosa. Então vamos para o segundo princípio, que é o princípio da multiplicidade de agentes de controle, tanto químico quanto biológico, né? Outro detalhe muito importante: se aceitarmos que precisamos uma multiplicidade de agentes, não podemos sempre utilizar esses mesmos agentes. Nós precisamos rodar esse agente. E isto é o terceiro princípio, que é o princípio da rotação de agentes. O quarto princípio é o princípio da antecipação. No controle químico, você tem o diagnóstico, tem o problema e aplica um produto químico interferindo diretamente na população da praga, reduzindo ela, sem pensar em aplicar de novo. No biológico, não, nós temos que nos antecipar a aplicação, quer dizer, antes do problema. E como a gente se antecipa bastante, e o controle biológico não tem ação de choque, nós precisamos partir de outro princípio, que é o princípio da continuidade de uso. É fundamental o biológico ser de uso contínuo. E fechando todos esses princípios, o produto deve ter um custo baixo. Produtos comerciais não viabilizam os outros princípios acima, então tem que ser um produto de baixo custo e só pode realizar essas tarefas com produtos de custo muito, mas muito baixo. Muito boa sua explicação aí sobre os princípios fundamentais. Outra dúvida que o pessoal tem: quais os princípios básicos e ações para fazer essas multiplicações na propriedade rural do agricultor? Se o produtor entendeu que existe uma diversidade de problemas e existe uma diversidade de soluções que devem ser lançadas à mão, e ele resolver fazer o sistema on-farm, ele tem que seguir primeiro o princípio da legalidade. É legal fazer isso na propriedade? É legal. O produtor está amparado pela legislação dos produtos orgânicos, né? Desde que seus produtos que ele vai multiplicar sejam oriundos de sementes de produtos registrados no Ministério da Agricultura. Outro princípio fundamental, ele tem que entender que são produtos apenas multiplicados, são produtos de pronto uso. O produtor multiplica, não passa por processos de filtração, centrifugação, conservação, armazenagem, né? Embalagem e armazenagem, para não ter tempo de prateleira. Então isso tem que ser de pronto uso. O terceiro princípio é o princípio da multiplicidade de bioreatores. Por que esse princípio? Se eu tenho um produto que eu preciso fazer diversas bactérias ao mesmo tempo, tem que usar rápido, obviamente que eu preciso de diversos bioreatores fazendo essas bactérias ao mesmo tempo. Então tem que ser um sistema que seja barato e que faça tudo isso ao mesmo tempo. Porém, esses bioreatores tem que estar num ambiente adequado, né? numa biofábrica adequada. E aí entra no princípio do ambiente adequado, que precisa seguir alguns critérios de engenharia, principalmente para seguir todos os protocolos de limpeza e desinfecção. As limpezas têm que ser bem feitas, retirado todos os resíduos orgânicos, e a desinfecção feita por produtos eficientes e que não sejam tóxicos ao homem. Depois de tudo isso feito, multiplicado, ele deve armazenar esse produto por um período curto de tempo, né, dentro de uma sala adequada, de preferência refrigerada ou fresca, pelo menos ao abrigo do sol, né? E
também, depois de tudo isso armazenado, ter um certo controle de qualidade desses produtos, mandar analisar no laboratório, no mínimo, a quantidade de unidades formadoras de colônia dessas bactérias ou fungos que ele está multiplicando. Scapini, muita gente tem notado hoje, falando sobre as multiplicações on-farm, sistema on-farm. Você poderia esclarecer melhor para a gente o que é esse sistema on-farm, se é bom, se não é bom, como é que é esse sinônimo de on-farm dentro da propriedade rural? O sistema on-farm é um termo utilizado na agricultura devido à influência principalmente americana, não está errado, porém on-farm nada mais é do que tudo que é produzido dentro de uma propriedade rural. Essa produção pode ser para comercialização ou para uso próprio. Exemplo das produções on-farm é a produção de leite do produtor rural. Ele produz leite. Produção de queijo, a industrialização de queijo é uma indústria on-farm. A produção de embutidos, de salames, mortadelas, que o produtor faz. A produção de cachaça é um produto on-farm. As fermentações, que é vinho, vinagre, são produtos on-farm. Produção de cereais, folhosas, compostos orgânicos, feno é produção on-farm, ração. E aí entra nas linhas de outros produtos que a gente está trabalhando também, que é a produção de biofertilizantes líquidos, que é uma quantidade enorme de micro-organismos que estão em processos contínuos, líquido, que é o caso do microgel. Os biocombustíveis são on-farm, humus de minhoca, né? E por que não os preparados biológicos para controle de pragas e doenças, chamados bioinseticidas, biofungicidas, né? Reguladores de crescimento. Tudo isso que é produzido dentro da fazenda é conceituado como produção on-farm. Show de bola, Scapini. Explicado aí. O que o produtor precisa tomar de atitude para começar a implementar esses sistemas na sua propriedade, visando redução de custo e melhores resultados? Bom, o produtor fica na dúvida. Ele está seguindo um pacote tecnológico que não está errado, está correto. É o que existe hoje na pesquisa em termos de tecnologia para a produção de qualquer cultura. Porém, o controle fitossanitário ele está sendo realizado basicamente por produtos químicos. E sabemos que os produtos químicos são importantes, necessários para a agricultura, mas existem outras ferramentas que podem ajudar a performance deles e minimizar custos e riscos ambientais, que é o controle biológico. Então o produtor sempre fica na encruzilhada: sigo para o controle, continuo o controle químico ou vou para o controle biológico? Caso o produtor optar pelo caminho do controle biológico, ali na frente ele vai ter mais uma encruzilhada. Eu vou comprar produtos comerciais biológicos ou vou fazer os produtos biológicos na minha propriedade rural? Que é comprar um produto comercial e copiá-lo e multiplicá-lo na fazenda. Se ele optar por fazer a produção on-farm desses biológicos, ali na frente, de novo, ele vai ter mais uma encruzilhada. Muitos pesquisadores, muitas instituições querem que o produtor tenha um sistema industrial com zero de contaminação. Sabemos que os sistemas com zero de contaminação existem bioreatores com muitos periféricos que são caríssimos e inacessíveis à maior parte dos produtores. Sendo inacessível em termos de custo, ele também vai ter produtos multiplicados muito mais caros. A única solução do produtor é fazer biofábricas mais simples, porém com critério. E essas biofábricas mais simples, ele tem que optar por sistemas múltiplos de bioreatores, né? Se ele comprar um bioreator isolado para cada bactéria, ele vai ter que comprar 10, 20 bioreatores, caríssimos também. Então, a opção nossa é a multiplicidade de bioreatores, que se torna a biofábrica muito barata. Esse eu acho que é a grande questão da produção on-farm de agentes biológicos. A respeito, uma dúvida também que muitos produtores têm, já vieram a mim perguntando a mesma coisa, os contaminantes nesse processo todo, quais os riscos, o que contamina, é puro, é estéril, como é que é essa questão da qualidade dos contaminantes nesses processos em si?
Qualquer processo biológico que você realiza, existe um risco. Na propriedade rural, o produtor está sempre exposto a riscos biológicos. Ele está exposto a riscos dentro da sua casa, riscos no campo, na água que ele bebe, dentro do local onde ele retira o leite, onde ele fabrica suas coisas, a sua comida, né? Os riscos são sempre iminentes e existentes. Com relação às multiplicações de biológico na fazenda, existe um terrorismo feito por muitas pessoas, principalmente com interesses comerciais, basicamente, que diz que pode causar doenças sérias. Não é lógico, qualquer coisa que se faz pode causar um dano. Temos que ter realmente uma preocupação com os contaminantes dentro dos biopreparados, de agentes específicos. O que o produtor deve entender que quando ele faz algo mais simples, ele tem que admitir um certo nível de contaminação, né? Mas um certo nível de contaminação com critério, com cuidado. Precisa ter um meio de cultura isento de contaminantes, com qualidade, que é feito dentro de uma água potável, dentro de um ambiente higienizado, limpo, com protocolos de higienização, né? Fazendo bem feito, não há riscos sérios de contaminação, mesmo porque esse terrorismo que existe sobre os multiplicados específicos para controle biológico, eles não levam em consideração que o produtor faz muito mais coisas mais perigosas que são aceitas pelas mesmas pessoas, né? Que é o caso dos biofertilizantes líquidos. Nós temos no mercado aí uma tecnologia maravilhosa de um produto condicionador de solo, que é um microgel, que é um processo contínuo de multiplicação de resíduos do rumo que são aplicados nas culturas. E ninguém fala da contaminação disto, porém é um produto seguro. Ninguém fala da produção de queijo caseiro, dos níveis de contaminação do queijo caseiro, porque o queijo caseiro, pela legislação, é permitido até 10 na 3, 5 vezes 10 na 3, de número aproximado de colônias de coliformes fecais dentro de um queijo, né? Salmonella não, Escherichia coli, existe um certo nível de contaminação. Então, são seguros. Então, esse terrorismo, ele não serve para nada, né, com relação ao uso. Mas o produtor precisa realmente seguir alguns critérios para diminuir os níveis de contaminação dos nossos preparados biológicos. Os micro-organismos que são utilizados nas produções on-farm já estão desenvolvidos, isolados e definidos pela ciência, pela pesquisa brasileira. Nós nada mais fizemos do que ensinar o produtor a fazer suas multiplicações. O produtor pode multiplicar produtos legalmente dentro da sua propriedade rural para uso próprio, dentro da propriedade rural, não podendo ceder, emprestar, vender, doar esse produto. E são diversos grupos de produtos, de biológicos. Ele pode multiplicar nematicidas, produtos para controle de nematóides, produtos para controle de lagartas, inseticidas, que é o caso dos bacilos thuringienses. Ele pode produzir inoculantes para produção de fixação de nitrogênio. Ele pode produzir biofungicidas para o controle de doenças de folha, de solo. E também muitas dessas bactérias são promotoras de crescimento, que servem para estimular a planta a se desenvolver melhor, dar resistência a elas. Os mecanismos de biocontrole são vários, são diversos. Normalmente os micro-organismos não atuam numa única linha, né? Basicamente, os micro-organismos, eles precisam estar em atividade para controlar. Se eles estiverem inativos por temperatura, umidade, por qualquer outra coisa, eles não têm atividade. Porém, os principais mecanismos de ação é a antibiose, a competição e a indução de resistência. Quando nós falamos em antibiose, é importante que nós pensamos em localização desse agente biológico que a gente vai colocar, porque ele vai produzir metabólitos
que inibe a supressão de crescimento de espécies patogênicas. Então, eles têm que estar localizados no local que está a espécie patogênica, né? Se nós pensarmos no mecanismo de ação de competição, que é essa competição entre duas espécies, que elas competem entre o nutriente e o espaço, é importante pensar que a competição envolve concentração. Então, nós precisamos colocar um bom preparado com altas concentrações, tem que ter concentração maior do que a praga. E um terceiro, que é a indução de resistência, que é o processo de defesa ativa da planta induzida por agentes biológicos e que se apresenta, né, eficiente contra a variedade de patógenos. Nós temos que pensar na especificidade do agente, né? Então tem que ser um agente específico que induza a resistência de plantas. Os produtos comerciais, você precisa ter um certo nível de dano econômico. A praga entra na lavoura, se multiplica, causa um dano até um certo nível de dano econômico e você interfere com o inseticida. A partir dali, você evita utilizar para não gastar mais. No caso dos biológicos, você utiliza essa mesma ferramenta, só que você se antecipa, você previne o crescimento dessa praga para não dar nível de dano econômico. No caso de biológicos comerciais, devido ao preço. Então, houve uma mudança completa com relação ao controle de patógenos neste conceito de antecipação envolvendo produtos biológicos feitos na fazenda, porque os custos são tão baixos que nós podemos antecipar isso não um dia, 10 dias, 15 dias. Nós podemos antecipar inclusive 6 meses uma aplicação. E dou exemplo, a melhor forma de você controlar uma praga é quando ela está no menor nível de sua população, a população mais baixa, porque aí há a competição entre o agente biológico e o patógeno. Com relação, um exemplo, ao controle de nematóide, vamos pegar o Pratylenchus, que ataca a soja. Um dos melhores momentos de controlar o Pratylenchus na soja é controlá-lo no milho, porque o milho, muitas variedades de milho, há um fator de reprodução negativa. Então ele baixa a população do Pratylenchus no ciclo do milho, né? É a hora de você fazer controle de Pratylenchus, aplicar nematicida biológico no milho. Para quê? A hora que você entrar com a soja no próximo ciclo, os níveis de nematóides estejam muito baixos, né? E que a planta da soja consiga escapar e ter o menor dano possível causado por esse nematóide. Isso serve para as outras pragas também. Então a antecipação ela é muito mais cedo, e aí entra no outro conceito, que é o conceito de continuidade de uso e aplicação no sistema como um todo. Então, o uso do biológico tem que ser aplicado dentro de um sistema, em todas as culturas, fazendo a diversidade, a multiplicidade de agentes para resolver a diversidade do problema.